Olá, 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 olá pessoal, sou a SGC e na aula de hoje vamos tratar propriamente sobre sistemas inovadores de refrigeração por compressão de vapor. Então pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveita e deixa seu like, tá? Venha comigo nesta aula. Então pessoal, falar sobre sistemas inovadores de refrigeração por compressão de vapor é praticamente nós falamos da introdução de um sistema de refrigeração em cascata, tá? Para que serve ela? Ah, ok, aí temos que pensar, né? Bem pessoal, é do nosso conhecimento que algumas aplicações nas indústrias, elas exigem temperatura, tá, moderadamente baixa. Mas agora, o que acontece com o intervalo de temperatura com o qual elas trabalham? É claro que vai aumentar, tá? Então, é claro que para um único sistema de refrigeração, é claro que o nosso desempenho, nesse caso do trabalho do nosso compressor, vai ser ruim. Devido ao quê? Devido ao aumento também da pressão, tá, nesse nosso sistema. Então, para isso, para minimizar esses impactos, é necessário que haja o quê? Um sistema em cascata de refrigeração. Ou seja, ciclos duplos, ou então ciclos, ou então, digamos assim, ciclos em estágios, em dois estágios, tá? Então, é isso que nós vamos tratar hoje, tá, pessoal? Então, vamos aqui analisar, ou seja, como é que nós podemos apresentar, tá, este nosso sistema, tá, que aqui está representado num diagrama. Então vamos representar, tá, pessoal? Vou fazer aqui um diagrama TS, tá? E eu vou explicar, tá, o modo do funcionamento dela, tá? O gráfico está muito alto, vamos lá fazendo assim, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, muito bem, tenho aqui o meu T, que o nosso diagrama vai fazer um TS, temperatura e entropia, tá? Então aqui eu vou pôr a minha curva de saturação. Nós temos aqui o nosso ciclo em G, tá? Também temos nosso ponto inicial, tá, pessoal? Temos o nosso compressor, aqui temos o nosso condensador, temos o evaporador, que na verdade é um trocador de calor, tá? Temos uma válvula de expansão e temos aqui o evaporador, tá? E no nosso ciclo é esse, temos então o nosso compressor, também temos o condensador, válvula de expansão e temos o evaporador que está dentro de um trocador de calor. Então o que nós vamos considerar aqui, pessoal? É importante nós analisarmos o seguinte, tá? Se nós considerarmos que o nosso trocador de calor ela é praticamente isolado, e se nós considerarmos que os dispositivos que aqui se encontram trabalham em um escoamento com regime permanente, tá? O que implica dizer que a variação da energia cinética, tanto como a variação da energia potencial, é praticamente desprezível, ou seja, igual a zero. Então, nós podemos aqui analisar o seguinte, que a transferência de calor que acontece para o nosso fluido, nesse caso, para o nosso ciclo em G, que é o ciclo está aqui como inferior, vai ser igual ao que a transferência de calor que acontece para o nosso fluido no ciclo em S. Logo, qual seria então a análise que estaríamos a fazer para o nosso fluxo de massa? Tá? Ou então, a cada quilogramas por segundo que, na verdade, vai acontecer ao longo da nossa tubulações, digo assim, nos ciclos que aqui estão representados. Tá, pessoal? Então, vamos aqui analisar. Para isso, nós fazemos o quê? As análises de energias, tá? Aonde? No nosso trocador de calor. Ou seja, analisar a energia que entra e tanto como a energia que sai. Tá, pessoal? Nós já vamos fazer isso. Vamos aqui representar, tá, nosso diagrama TS. Então, como nós temos aqui um compressor, tá? É claro que nos conhecimentos já que o nosso refrigerante, tá, entra no nosso compressor como um vapor saturado. Então está aqui. Ele entra como vapor saturado onde? No meu ponto 1. E no ponto 2 ela superaquece. Então é superaquecida. Tá, pessoal? O que nós vamos analisar aqui? É que se nós estaríamos a pensar, como é que seria, nesse caso, a minha eficiência isentrópica do nosso compressor? A eficiência isentrópica do compressor é claro que é o trabalho isentrópico sobre o trabalho real. Então implica dizer, se eu estaria a pensar também já em calcular o rendimento do nosso compressor, estaria aqui representado no meu diagrama, nesse caso o quê?
o meu processo real e tanto como o meu processo isentrópico. Eu vou representar porque eu quero calcular no fim, mostrar para vocês como é que se analisa, tá pessoal? Então, nós temos aqui o nosso ponto, vou indicar mais ou menos até aqui, tá? Vou dizer que é o meu ponto 2S, que é o isentrópico. Então, qual seria o meu real? O meu real eu vou representar assim, tá? O que acontece? Para o compressor, o meu processo real é maior que em relação ao meu processo isentrópico. Ou seja, o meu trabalho real é maior em relação ao meu trabalho isentrópico, tá? Então, aqui estaria a representar o meu 2R, tá? Entre 2S e 2R vão ter a mesma pressão, tá pessoal? Aqui a pressão é a mesma. Então, do ponto 2 ao ponto 3, nós temos aqui um condensador que está dentro do nosso trocador de calor. Ela cai totalmente como um líquido saturado. Ou seja, o nosso refrigerante, aí no ponto 3, ela se comporta como um líquido saturado. Se é um líquido saturado, eu vou representar até aqui, tá pessoal? Então aqui, eu tenho o quê? O meu ponto 3 como um líquido saturado. Do ponto 3 ao ponto 4, temos então que uma válvula de expansão. O que acontece? O nosso refrigerante, quando entra na nossa válvula de expansão, ela é estrangulada até no nosso ponto 4 no evaporador. O que acontece com, nesse caso, a entalpia no ponto 3 e no ponto 4? Ah, ok, pensei, bonito. Como o processo é de estrangulamento, o que diz o processo de estrangulamento? É que a entalpia permanece constante, isso mesmo. Então a entalpia no ponto 3 vai ser aproximadamente igual à entalpia no ponto 4. Pegaste, né? Então no ponto 4 ela é estrangulada, tem uma mistura, tá? Aonde? Até no evaporador, tá? Então o título aí também é muitíssimo baixo, pessoal. Muitíssimo baixo. Então aqui tem o meu ponto 4, tá? E do ponto 4 ao meu ponto 1, vou ver então o quê? Um fornecimento de calor que está vindo do quê? De uma fonte fria. Ou então aqui é um espaço refrigerador frio, tá? Então implica dizer que aqui já a pressão vai permanecer quê? Constante, tá? Então eu venho até aqui. Bonito, pessoal. Assim está bonito, conseguimos representar. Então nós já sabemos que do ponto 4 ao ponto 1 aqui há um fornecimento de quê? De calor que entra, tá pessoal? Nosso calor que entra, bonito. E o que mais ou menos estamos a constatar aqui? Vamos aqui agora representar, nesse caso, o nosso sentido do nosso ciclo, como é que está? Tá? Ela vai daqui para aqui, ela vem, faz assim, tá pessoal? E assim se faz o nosso ciclo, tá? Aqui nós temos então o nosso ciclo em G, tá pessoal? Bonito. Agora, o que acontece? Nós vimos que aqui no processo, aqui temos aqui este processo atrasejado no nosso processo real, tá? Aqui é claro que o trabalho real é maior que em relação ao isentrópico, tá? E aqui tem o que? O meu processo, nesse caso, isentrópico, que eu vou chamar de IS, tá pessoal? Aqui conseguimos representar. Só que, pessoal, do ponto 1 ao ponto 2, o que nós vamos ter? Vamos ter também um trabalho do compressor, tá? Um trabalho do compressor em que, tá? É mesmo assim. Agora, vamos representar o nosso sistema que aqui está em cima. Então, no ciclo S. Ela também começa como um vapor saturado no ponto 5. Então, implica dizer que aqui no ponto 5 ela começa como um vapor saturado. E como um compressor, é claro que, se quiséssemos saber, nesse caso, qual seria, então, pessoal, qual seria o rendimento, claro que teria também dois processos, isentrópico, tanto como processo real, tá? Então aqui vou chamar de meu ponto 6S, tá? Aí é o 6S, tá? 6S. Então aqui eu estaria a meter uma tracejada, pondo aqui, nesse caso, o meu ponto 6R, tá? Meu ponto 6R. Então sabemos que do 6S ao 6R vão ter a mesma pressão, tá pessoal? Vão ter a mesma pressão. E do ponto 6 ao ponto 5 vai haver então uma rejeição de calor, tá? Ela se comporta como um líquido saturado, no nosso ponto 7, tá? Então ela vem como um líquido saturado, calma lá. Ela vem e se comporta aqui como um líquido saturado aqui, tá? No nosso ponto 7. E do ponto 7 ao ponto 8, o nosso fluido, então, o nosso refrigerante é estrangulado. Se é um processo de estrangulamento que implica dizer que a entropia constante é aproximadamente igual à entropia no ponto 8, tá? E ela cai numa mistura no ponto 8, tá? O título aí é um título
praticamente muito ínfimo, tá? Então aqui tem o meu ponto 8, tá? E do ponto 8, pessoal, vê lá, do ponto 8 ela vai ter no meu ponto 5, tá? Aí está o nosso ciclo. Então conseguimos dar conta que o sentido do nosso ciclo vai por aqui, tá? Vai por assim, tá, pessoal? Ela vem por aqui e vai por aqui, tá, pessoal? Assim conseguimos indicar. Nesse vemos que do ponto 6 a ponto 7, vai lá, ponto 6 a ponto 7 aqui há uma rejeição de calor, ou seja, há um calor que sai. Ok? Nós conseguimos dar conta também que aqui temos aqui o nosso processo, vai lá, pessoal, processo real, tá? E aqui nós temos aqui o nosso processo isentrópico. Bonito, tá? Agora se nós conseguimos representar o nosso ciclo. Mas só que ainda falta aqui, representa aqui o meu trabalho em S, quer dizer, o meu trabalho do compressor em S, tá? Tanto o trabalho do compressor em S e em G são trabalhos que entram, tá, pessoal? Assim nós conseguimos representar o quê? O nosso diagrama, tá? Nós conseguimos pegar o que está aqui e pusemos aqui, tá, pessoal? Agora, vamos aqui analisar o que eu disse então, as análises, tá, do fluxo de massa que acontece então no nosso condensador. Então o que vamos fazer? Pessoal, vamos analisar o seguinte, é que a energia que entra, tá? A taxa de energia que entra, vamos escrever em forma de taxa, vai ser igual que a taxa da energia que sai. Estamos a fazer a análise do nosso trocador de calor. Quais são as energias que entram? Ok, vamos aqui analisar o seguinte, tá? Aqui vai entrar, tá? Olha só, aqui entra, tá, pessoal? E aqui também entra. Então implica dizer, o que entram vai ser o fluxo de massa. Então eu vou considerar que aqui é o fluxo de massa em S, no ponto 8. Fluxo de massa em S, tá? Multiplicando, nesse caso, com a nossa entalpia no ponto 8, porque ela entra, mas qual é que entra? Está aqui, nesse caso, o fluxo de massa, olha lá, pessoal, o fluxo de massa em quê? Em G, tá? Fluxo de massa em G, vezes, nesse caso, a minha entalpia em 2. Isso vai ser igual ao que sai, qual é que vai sair? Aqui sai, tá? Porque aqui sai no ponto 5, então implica dizer que vai ser o quê? O fluxo de massa, nesse caso, em S, multiplicar com a entalpia em 5, mais, nesse caso, aqui sai também, no ponto 3. Tá? Então, esse aqui é o fluxo de massa em G, tá? Multiplicar com a minha entalpia no meu ponto 3. Nesse caso, vou juntar, nesse caso, as entalpias, ou seja, vou juntar, nesse caso, os fluxos que são, nesse caso, semelhantes. Tenho o fluxo de massa em S, tá? Multiplicando com o fluxo de massa em 8, mais, nesse caso, o nosso fluxo de massa em 5, tá, pessoal? Essa vai ser igual ao fluxo de massa em G, tá? Multiplicar com o fluxo de massa em 3, menos o nosso fluxo de massa em 2, pessoal. Então, feito isso, eu vou ter uma razão entre o fluxo de massa em S sobre o nosso fluxo de massa em G. Isso vai ser igual, na verdade, o que? A razão, tá? Nesse caso, entre a entalpia H3 menos H2 sobre o meu H8 menos o meu H em 5. Assim nós conseguimos fazer então a análise do fluxo de massa, tá, pessoal? Então, mas alguém estaria a se perguntar o que é a energia que entra? Ok? Vamos lá ver uma coisa aqui importante. A energia, ou seja, essa taxa de energia, tá? A taxa de energia vai depender aqui do fluxo de massa, fluxo mássico, ou então fluxo de massa, multiplicar com a entalpia mais a energia cinética mais a energia potencial. Só que nem vimos que um trocador de calor para o nosso sistema, tá? Ela é praticamente desprezível. Energia cinética e energia potencial. Por isso que nós estamos a calcular aqui a taxa de energia vai depender aqui do fluxo de massa vezes a entalpia, tá? Por isso que nós representamos desta forma, tá, pessoal? Bonito. Agora, vou aqui, nesse caso, pessoal, vou apagar. Não, vou apagar ainda. Tá, pessoal? Vamos aqui analisar o que vai ser, nesse caso, o meu trabalho, tá? Nesse caso, o meu trabalho real. O meu trabalho real, nesse caso, em G, tá, pessoal? O meu trabalho real em G vai ser o quê? A diferença, tá? Entre
nesse caso, vai ser a diferença entre a minha entalpia 2R, tá? O que acontece, pessoal? Por que eu estou escrevendo assim, né? Temos que explicar, né? Vamos lá ver isso. Aqui teria aqui a minha temperatura T1, tá? E desse ponto aqui, vê lá, até aqui, teria então a minha temperatura T2S. Desse ponto aqui, tá? O 2R, teria aqui a minha temperatura T2R, tá, pessoal? E aqui também teria também a minha temperatura T6S, tá? Temos que acrescer mais um pouquinho aí no nosso gráfico, tá? Vamos lá crescer mais aqui em frente, tá, pessoal? Então o que vai acontecer? É que aqui também teria, tá? Implica dizer que aqui vou ter a minha temperatura. Teria então aqui, nesse ponto aqui, tá? Aqui teria então o meu T6R. Como eu sei que a temperatura, vê lá, pessoal, porque eu sei que a temperatura não, a entalpia é o Cp vezes a temperatura, tá? Por isso que se eu isolar, eu até poderia escrever aqui em termos da temperatura primeiro, tá? Você escrever aqui o meu trabalho real em G, tá, pessoal? O G está aqui, então vai ser aqui, o T2R, tá? O T2R menos então o meu T1, tá? E o meu trabalho isentrópico, tá? O meu trabalho isentrópico em G seria então o quê? O meu T2, tá? O meu T2S menos o meu T1, tá, pessoal? Por analogia, nós estaríamos a escrever o meu trabalho real em G em termos de temperatura, tá? Isolando aqui as minhas temperaturas, tá? As minhas entalpias. O que mais ou menos vai acontecer? Isolando aqui a temperatura. É que eu poderia ter basicamente T2R, então vou ter o H2R, tá? O H2R por, nesse caso, por Cp, tá? Porque para isolar isso, Cp vai permanecer constante, menos o meu T1 por Cp, tá, pessoal? Só que o Cp vai permanecer toda constante, tanto como do trabalho real em G, tanto como do trabalho isentrópico em G, vai permanecer todas elas constantes. Então, mais ou menos, o que eu quero aqui apresentar? Eu quero aqui apresentar, nesse caso, em termos de entalpia, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui essas expressões aqui, porque já fizemos aqui a análise, tá? Vamos lá aqui analisar o seguinte, tá? Estamos aqui no nosso trabalho isentrópico em G, vai ser também que a entalpia 2 em S, tá? Sobre o Cp, menos, tá? Nesse caso, a minha entalpia em 1 sobre o meu Cp, tá? Porque eu estou a isolar aqui a minha temperatura, tá, pessoal? Bonito. Então, feito isso, qual seria então o meu rendimento do compressor? Nesse caso, é claro, o rendimento do compressor aonde? No nosso em G. Vai ser que eu trabalho isentrópico, tá? Trabalho isentrópico sobre o nosso trabalho real. Então, o nosso rendimento do compressor em G, tá? Já sabemos que se eu pegar as expressões aqui e vir substituir aqui, o Cp vão todas se simplificar, tá? Vão simplificar elas todas. Então, eu só teria até que vai ser que o meu H2S menos o meu H1 sobre então o trabalho real, tá? Em G, porque aqui em G, aqui em G, tá? Vai ser então o meu H2R sobre o meu, nesse caso, H1. Só aqui é H. Então o meu H1 estaria escrevendo assim, tá, pessoal? Então, por analogia também, as análises a fazer para o nosso rendimento em G vai ser a mesma análise que eu vou fazer no meu ciclo, então, meu rendimento em G, em S, tá? Nosso aqui é ciclo em S. Então, eu estaria escrevendo da mesmíssima coisa, vou fazer essas deduções aí, tá? Então, o rendimento do compressor em S, tá? Vai ser também o quê? Vai ser, em termos de temperatura, então, seria o meu T6S menos o meu T5 sobre o meu T6 em R sobre o meu T5. Em termos de entalpia, pessoal, em termos de entalpia, é claro que aqui, se fosse entalpia, escreveria então a entalpia 6R, tá, pessoal? 6R sobre a minha entalpia H5 sobre
a minha entalpia 6R sobre a minha entalpia H5, tá? Então, em termos de temperatura, também em termos de entalpia, estaria escrevendo da seguinte forma, tá, pessoal? Agora, vamos aqui analisar um aspecto muito importante, que é, nesse caso, o meu calores que eu vou aqui analisar, tá? Se nós estamos a analisar em forma de taxa, pessoal, qual seria então a minha taxa de calor que sai? Ok, a minha taxa de calor que sai sem forma de taxa, tá, né? Porque aqui está sem forma de taxa, mas então aqui vou analisar em forma de taxa, tá? Sem forma de taxa vai depender nesse caso do quê? Do fluxo de massa que vai rondar, tá? Nessa nossa tubulação, que nesse caso é do nosso ciclo em S, tá? Multiplica nesse caso o quê? Com a variação da entalpia, nesse caso no 1.6 menos a minha entalpia no 1.7. Isso é dada em kJ por segundo ou kilowatts, tá? Então, qual seria então o meu calor, ou seja, a minha taxa de calor que vai entrar? A minha taxa de calor que vai entrar vai depender também desse fluxo de massa que vai rondar aqui. Tá? Nesse caso, vai ser o fluxo de massa em G, multiplicando com a variação da minha entalpia no ponto 1 menos a minha entalpia no ponto 4. Isso é dado em kJ por segundo ou kilowatts. Tá? Bonito. Agora, pessoal, qual seria então o meu trabalho líquido? O meu trabalho líquido, tá? Seria então que, como já sabemos que tanto como os condensador e evaporador, eles trabalham com um regime com escoamento permanente, o que implica dizer que a variação de energia cinética, tanto como a variação de energia potencial, vai ser igual a zero e elas não realizam trabalho. Então implica dizer que o trabalho líquido vai ser o somatório do trabalho do compressor, tá? Trabalho do compressor em S, mais o meu trabalho do compressor, nesse caso, em G. Tá, pessoal? E desta forma, nós poderíamos calcular da seguinte forma, o trabalho líquido. Tá? Vamos ter calculado da seguinte forma, o trabalho do compressor em S vai ser calculado, tá, pessoal, em função em S está aqui, tá? Vai ser que a entalpia no ponto 6 menos a entalpia no ponto 5. Mas, nesse caso, como é trabalho líquido, eu posso calcular também em forma de taxa, pessoal. Em forma de taxa. Mas aqui, vamos representar sem taxa, tá? O trabalho do compressor em G, que aqui vai calcular entre a variação da entalpia no ponto 2 menos a entalpia no meu ponto 1. Se fosse em forma de forma, tá? Estaria escrevendo da seguinte forma, se fosse em forma de taxa, que era que o trabalho líquido, que é em forma de taxa, vai ser, nesse caso, vai depender do fluxo de massa desse cara aqui, que estaria aqui, é o fluxo de massa em S, multiplicar pela a variação da entalpia no ponto 6, menos a entalpia no ponto 5, mais o fluxo de massa em G, tá? Se fosse em forma de taxa. Fluxo de massa em G, multiplicar pela variação da entalpia no ponto 2, menos a entalpia no ponto 1. Isso é dado em kilowatts ou kJ por segundo. Agora, pessoal, qual seria então, nesse caso, o meu COP, que é o coeficiente de performance? Ok. O meu COP, que é o coeficiente de performance, vai lá. O COP, que é o coeficiente de performance, tá? Nesse caso, para o nosso refrigerador, vai ser dado aqui em a taxa de calor que entra pelo nosso trabalho, ou seja, também pela taxa do nosso trabalho líquido. Então, aqui estaria a escrever que o meu calor, que a taxa do calor que entra vai depender aqui do fluxo de massa em S, tá? Que vai rondar aí, tá? Multiplicar pela variação da entalpia no ponto 1 menos a entalpia no meu ponto 4, tá? Sobre, então, nesse caso, o trabalho líquido, que é o somatório do trabalho do compressor em S, mais o trabalho do compressor em G. Eu estaria a representar aqui, se fosse em fluxo, não fosse, tá? Em forma de fluxo. Nesse caso, o meu trabalho do compressor em S vai depender do fluxo de massa em S, multiplicar pela variação da entalpia no ponto 6, menos a entalpia no ponto 5, mais, nesse caso, o fluxo de massa em G, tá? Multiplicando pela variação da entalpia no ponto 2 menos a entalpia no meu ponto 1, tá, pessoal? Então, assim, nós teríamos a calcular, nesse caso, o meu coeficiente de performance, tá, pessoal? Então, terminamos aqui mais uma análise. Então, pessoal, se você gostou, não hesite
comenta mesmo aí, deixa seu comentário, tá? E se quiseres também assistir alguns vídeos de entretenimento e tanto aprofundar seus conhecimentos na área de Química e Biologia, vou deixar o link na minha descrição. Estamos juntos.